Olá, o Identidade está começando agora. Eu sou a Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia aqui no nosso programa de Boas Conversas. E olha, a história de hoje está emocionante. O Newton César cresceu em meio a brigas, castigos e muito medo. Era só um menino quando foi afastado da própria família. Por anos, ele carregou lembranças difíceis e uma ausência que doía. Mas o tempo passou e a vida colocou diante dele a mesma pessoa que um dia o fez sofrer. Só que desta vez, o Newton decidiu escolher outro caminho. O caminho do cuidar, de recomeçar e de perdoar. A história do Newton mostra que o perdão não apaga o passado, mas dá um novo significado para ele. E em 30 segundos, o Newton vai estar aqui com a gente. O Identidade volta em instantes. Quando criança, Newton César viu tudo o que conhecia mudar. Uma nova casa, uma outra realidade, uma nova oportunidade. O peso do que viveu ainda continua com o Newton, mas o que ele decidiu fazer com isso mostra o poder da resiliência, do perdão e do amor. Hoje, o Newton conta essa linda história pra gente. Seja bem-vindo ao Identidade, Newton, Obrigado. Mais conhecido como Fico, né? Sim, sim. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios que você enfrentou na infância, né? A gente sabe que você sofreu bastante com relação ao seu pai, mas eu queria saber como que era a convivência ali com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos também. Como é que foi um pouquinho da sua infância? Então, nós somos em 6 irmãos, né? Eu tenho 3 mais velhos do que eu e 2 mais novos do que eu. E crescemos logo atrás aqui da TV mesmo, tinha a casa dos caseiros, né? Do pessoal que trabalhava para a Maria, né? No sítio. E a gente cresceu, assim, foi uma infância boa até, sabe? A gente tinha bastante convívio entre os irmãos, bastante harmonia. Só que assim, como eu contei um pouco da história para vocês, meu pai sempre foi alcoólatra. E então, era assim, eu parecia que era o filho que ele mais judiava, mas assim, como eu falo para todo mundo, eu não era flor que se cheirasse também, né? Eu aprontava muito. Então, ele trabalhava o dia todo na Maria, chegava de madrugada para tirar o leite das vacas lá. E quando ele ia chegando em casa, ele ia passando pelos sítios vizinhos, aí o pessoal já começava a contar, né, as minhas travessuras, né? O que você tinha aprontado pelas redondezas? Então, eu não podia ver, assim, um pasto seco que eu tacava fogo, eu soltava o gado dos sítios vizinhos. Aí o pessoal ia começando, na trajetória dele, contar todas essas minhas travessuras, né? Daí, como ele já chegava alcoólatra em casa, né? Aí eu já tentava fugir, mas não dava, porque eu era muito pequeno. Ele me pegava de jeito ali, me pegava muito pelas orelhas. Hoje eu sinto bastante dor nas orelhas, no ouvido por causa disso também. Mas assim, é como eu falei antes, né? Eu aprontava muito, então... Mas era só você que aprontava, Fico, ou os irmãos também? Não, porque como os outros eram mais velhos, né? Então eles tinham os afazeres, né? A gente tinha que buscar muito lenha no pasto, porque a gente cozinhava no fogão a lenha, né? Então, como eles eram maiores, eles tinham mais essas tarefas, né? E eu tinha que ir também, mas eu ia para outros caminhos, né? Eu ia para aprontar. Mas a sua convivência com a sua mãe, com seus irmãos, era boa? Não, era boa, sabe? Mas assim, como eu falei, como ele bebia muito, chegava muito alterado em casa, então ele escolhia um ali para bater e sempre era eu, né? Sempre era você. E a sua mãe, até preocupada com a sua segurança, um dia resolveu levar você para o educandário, achando Sim. que afastando você do seu pai, você ficaria mais seguro. Sim, Só que nesse meio do caminho, ela encontrou justamente a Dona Maria, A Dona que era ali Maria. a dona do sítio com o qual eles trabalhavam, né? E Exatamente. o que aconteceu? Aí, hoje, carinhosamente, a gente a chama de Maria, né? Ela viu a minha mãe me levando, assim, com 2 sacolinhas de roupa, né? 2 trouxinhas de roupa, praticamente. Aí ela falou assim, Ana, onde você está levando ele? Ah, não aguento mais, eu vou levar ele lá para o educandário, porque senão o pai vai acabar matando ele. Ela, não, pode dar ele para mim. Aí foi onde eu fui morar no sítio com
8 anos aproximadamente. Nossa, era bem novinho. Bem novinho. E você ouviu essa conversa assim? Você tinha noção do que estava acontecendo ou não muito? Essa conversa Não. de adulto? Não tinha muita noção, não. E como é que foi para você, então, passar a morar na casa da Maria, já não mais com seus pais e os seus irmãos? Sim, eu não fui assim totalmente afastado deles. A gente tinha bastante convívio ainda, né, na igreja, né? Éramos todos da igreja, só meu pai que não. E aí no sítio eu fazia os serviços ali, né? Cuidava das cabras, do gramado, cuidava do quintal. E só que quem lavava a minha roupa era minha mãe, né? Eu tinha que levar toda semana a roupa lá para lavar. Então eu ainda tive bastante contato com meus irmãos. E com meu pai também, porque ele trabalhava no sítio ainda, né? Mas eu já não passava assim tanto sufoco com ele por já estar no sítio, né? Então, sua vida mudou bastante depois que você passou a morar lá? Mudou bastante. O meu irmão mais velho também já morava lá, porque trabalhava lá também, então a gente acabou morando junto no sítio. E aí você não tinha mais tanto medo do seu pai, porque apesar de conviver um pouquinho, vê-lo ali, não tinha essa questão de apanhar dele e tudo mais. Não tinha mais assim medo. A gente tinha muito respeito, sabe? Eu nunca respondia um A para o meu pai nem para minha mãe, sabe? Eu sempre baixava a cabeça, apanhava quieto porque sabia porque estava apanhando, né? E você teve a oportunidade de estudar, Fico? Sim. Eu inclusive fui o primeiro aluno do Colégio Adventista. Olha só, aqui da cidade de Jacareí. Sim, eu e o Ricardo, né, o Geru ali, o filho da dona Leia. E aí chegava do colégio, né, antigamente era escola adventista, né, não era nem colégio. Aí voltava a gente almoçava, né, e fazia o serviço do sítio. Depois tinha um momento que a gente estudava realmente, né, e tinha as provas, tudo. E voltava para os nossos afazeres. E a sua vida mudou bastante depois que você passou a morar lá no sítio da Maria. Eu queria saber o que exatamente mudou. Como é que passou a ser a sua vida? Mudou bastante, sim. Mudou realmente, como a gente diz hoje, no bom sentido, da água para o vinho. Porque aí eu entrei no Clube de Desbravadores também. E aí mudou muito, muito mesmo, sabe? Aprendi muita coisa. Coisa que eu já sabia também, porque eu vi o clube crescendo, né? Eu vi a fundação do clube, né? E então, aí comecei a participar. Aí foi uma mudança bem radical na minha vida. Deixa eu aproveitar e contextualizar para o pessoal de casa, porque o Clube de Desbravadores é um projeto da Igreja Adventista, mas aberto a toda a comunidade, não é só quem é da igreja que pode participar, voltado para crianças de 10 a 15 anos. E lá eles desenvolvem várias atividades que vão ajudar essas crianças, jovens, adolescentes ali, a se desenvolverem de maneira integral. Então vai trabalhar a parte física, a parte mental, né, espiritual e tudo isso para um bom desenvolvimento de um jovem, para que ele realmente seja uma pessoa do bem e apta a compartilhar melhor com a sociedade. E o Clube de Desbravador também fez bem para você, né? Sim, fez muito bem. Eu aprendi a Maria no primeiro dia que eu entrei no clube, até mesmo como os instrumentos da fanfarra ficavam guardados lá. Aí ela já me deu a corneta na mão ali, já comecei a... Nunca tinha tocado na vida, já comecei a sair tocando ali, entrei na fanfarra. E eu acredito que sua mãe, mesmo que um pouquinho distante, te acompanhava também de perto, viu? Sim. Que foi uma escolha boa ela ter deixado você ali para você ter uma vida diferente da que você estava tendo, né, filha? Sim, exatamente. Ela ficou muito feliz, né, com essa decisão da Maria, né, de ter me levado para lá. Tá certo. E olha só, nossa conversa com o Newton, ou Fico, como eu costumo chamar ele aqui, continua no próximo bloco. O Identidade vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, viu? Para a gente entender o que aconteceu na vida do Fico depois de ter se mudado ali e crescendo e se desenvolvendo. A gente volta em instantes. O Identidade já está de volta e hoje a nossa conversa é com o Newton César, mais conhecido como Fico. No bloco anterior, ele estava nos contando sobre como os problemas com o pai, ali com vício em álcool, afetou a vida dele. E o Newton teve uma nova oportunidade ao ser acolhido por uma senhora. E agora ele compartilha como ele escolheu dar uma chance para o seu pai.
Fico, os anos já tinham se passado, seus pais se separaram, vocês já eram adultos quando isso aconteceu, cada um foi para um lado ali, mas o vício em álcool que ele tinha foi ficando mais acentuado. Nessa época ele já não trabalhava mais, quase não comia, e você o reencontrou. Como é que foi esse reencontro? Em que estado ele estava? Então, esse reencontro foi muito emocionante. Na época, a Maria fazia compra no Carrefour, já existia o Carrefour, e ela sempre me levava para ajudar. Aí a gente estava indo de Kombi na época, aí estávamos passando ali debaixo da ponte, a gente encontrou um senhor assim andando pela estrada, bem no meio-fio. Ela falou assim para mim: nossa, Newton, tomara que esse andarilho não vá lá em casa, né? Assim, tipo, importunar lá e tal. Aí ainda olhei assim, eu falei, é verdade. E fomos, fizemos as compras e voltamos para casa, né? Guardamos tudo. Aí eu vim até o ponto de ônibus, que eu gostava muito de ficar aqui no ponto de ônibus à tarde. E aí, de repente, eu estava assim, olhando assim os carros passando, aí esse senhor passou. Ele passou por mim assim, eu olhei, mas não reconheci, nem imaginei. Aí ele voltou. Ele voltou e olhou assim para mim: filho, ajuda o pai está morrendo. Ou seja, ele reconheceu você. Ele me reconheceu. Aí eu olhei para ele assim. Na hora eu saí, eu não olhei para lado nenhum, se estava vindo carro ou não. Eu atravessei o asfalto aqui, correndo, fui lá no sítio, peguei a minha bandeja do lanche que a empregada da Maria sempre preparava para mim no final da tarde, no final do dia, e levei para ele. Alcancei, eu estava de bicicleta, alcancei ele. Aí ele novamente falou para mim: o pai está morrendo, ajuda o pai. Aí eu entreguei tudo para ele, o meu lanche, né? E aí ninguém sabia onde ele estava morando. Ele estava morando aqui, logo tem a mata nossa aqui. Ele estava morando num quarto ali, abandonado, sabe? Parecendo um chiqueiro mesmo. E ele tinha saído dali, ele foi a pé até próximo à cidade de Salvador. Ou seja, é um bairro distante, ele Muito andou distante, muito. andou muito atrás de um prato de comida, porque minha mãe morava lá na época. E aí eu já voltei para o sítio também chorando, avisei o seu Natal, né, que morava no sítio, avisei a Maria também, falei, gente, meu pai está morrendo, a gente precisa resgatar ele de lá. E você quis ajudá-lo, então? Quis ajudá-lo. Você poderia, quem sabe, falar assim: ah, esse homem já fez muito mal para mim, não vou ajudar coisa nenhuma, mas você teve vontade de ajudá-lo e tirar ele daquela situação. Sim. E você e Maria resolveram juntos ali resgatar o seu pai. Exatamente. Foi um dia, foi num domingo até. Esse dia que a gente encontrou com ele foi numa sexta-feira. No domingo estava um sol muito forte, daí o Natal pegou a Kombi e foi lá buscar ele. Deram um banho nele como se fosse um bicho mesmo, sabe, na mangueira, porque estava muito sujo, muito barbudo, muito cabeludo, cheio de piolho. E aí o Natal pegou uma dessas maquininhas de tosar animal mesmo, raspou toda a barba dele, todo o cabelo dele, deu um belo de um banho nele, deu roupas novas para ele. E ele tremia de muito frio, porque estava muito debilitado. Sim. E depois daquele acolhimento, ele foi mudando? Foi mudando. Aí a Maria praticamente trancou ele no sítio. Ele não podia sair para nada, foi se alimentando, não trabalhava, porque não tinha forças nem para parar em pé quase. E aí a Maria acolheu muito ele lá, começou a comprar roupa para ele. Ele falou que ele queria um chapéu Panamá, que era o sonho dele ter um chapéu desse aí. Sim. E ela comprou uma bicicleta para ele também, mas ele só andava dentro do sítio, ele não saía para nada. Ela falava para ele, ó, o dia que você sair do sítio, você não volta mais e eu mando a polícia atrás de você. Na verdade, ela estava tentando protegê-lo ali Sim, até da bebida exatamente. alcoólica, né? Exatamente. E isso foi no ano de 92.
E ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E para fazer a separação dele da minha mãe, eu que tinha que levar ele para a cidade, porque ela tinha medo dele ter alguma recaída. Sim. E aí fizemos toda a papelada da separação, aí se separaram, ele continuou no sítio. Continuou no sítio e foi se restabelecendo, ficou muito bem mesmo, ficou irreconhecível. Mudou completamente. Mudou completamente. Como eu falei, você tinha todos os motivos para não agir assim. Poderia ter agido de uma outra forma aí, a gente ia até compreender, né, por tanto que você sofreu. Mas você escolheu um caminho diferente. Sim. Você já tinha perdoado seu pai dentro do seu coração nessa situação, nessa ocasião? Não, porque assim, ele nunca me pediu um perdão, sabe? Mas eu estava aberto a perdoá-lo a qualquer momento. E foi o que aconteceu, né? O amor falou mais alto, né? Eu fiz o oposto. Sim. Você falou, ele nunca chegou a te pedir perdão. Não. E às vezes as pessoas que erram com a gente, muitas vezes não têm nem noção do que fizeram para nós ou realmente não têm condições de pedir perdão. Mas a gente precisa liberar o perdão mesmo sem esse pedido, né? Sim, sim. E eu acredito que para você tenha sido também um alívio de ver como ele mudou de vida, como ele se tornou um homem decente depois que conseguiu abandonar ali o vício do álcool, né? Sim, sim. Agora, eu queria fazer uma questão para você aí de casa. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não viver mais sobre o controle da mágoa, como Newton decidiu fazer. E a nova revista Esperança Lar Docilar vai mostrar para você como o perdão traz cura, traz também liberdade e possibilidade de recomeço para a família. Então eu convido você agora mesmo a pegar o seu telefone celular, mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece aí para você, 12982444449, para você ter esse material nas suas mãos, porque eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar a reconstruir a família, vai aprender você a perdoar as pessoas, mesmo que elas não peçam perdão. Agora, Newton, você reescreveu ali a sua história, né? Você, inclusive, ressignificou tudo isso do seu pai na sua vida. O que é isso para você hoje? Isso para mim é muito satisfatório, sabe? Eu tenho uma filha, né, de 24 anos, que até contei anteriormente também, que ela recebeu muito amor tanto da minha parte quanto da mãe dela. E pensando no que eu passei no meu passado, eu pensei, não, eu não posso fazer a mesma coisa com a minha filha, o que o meu pai fez para mim. Então ela cresceu recebendo muito carinho, sabe, muito abraço, muito beijo, coisa que eu nunca havia recebido dos meus pais quando pequeno. E como isso faz falta, né? Faz muita falta. Esse carinho, esse afeto, o toque para uma criança se sentir amada, muitas vezes ela precisa disso, né? Agora, você tem uma nova relação, você teve uma nova relação ali com seu pai, ficou com ele até o fim da vida dele. Até o fim da vida dele. Eu digo para todo mundo que eu resgatei o meu pai 2 vezes, praticamente. Porque passou-se os anos, né, ele acabou indo embora do sítio, né, foi viver com uma outra pessoa. Ele conviveu por 10 anos com essa pessoa. E ele começou a ter demência, sabe? Então, num belo dia, não sei como que ela descobriu o meu contato, ela ligou para mim dizendo que ele tinha passado mal e que estava ali no Dr. Telmo. Aí eu fui lá e vi a situação dele ali também. Olha, ele estava praticamente, eu posso dizer, quase na mesma situação que ele estava da primeira vez, porque ele não sabia mais quem eu era, não reconhecia mais ninguém. Nossa, já estava nesse estágio. Estava nesse estágio. E aí eu fiz o contato com as minhas irmãs, né? E falei, olha, pessoal, a gente precisa tirar o pai da casa da Fernanda, que era a pessoa com quem ele morava. Aí nós fizemos uma força-tarefa, cada um cuidava um pouco.
como eu moro em apartamento, não tinha como eu levá-lo para lá, porque tem escada, tem elevador, sacada, sabe? Então é mais complicado. Aí uma irmã, que é mais velha que eu, acabou levando para casa dela. Cuidou por um período, depois a mais nova também levou, cuidou dele um pouco, a outra, que é mais velha que eu, também cuidou dele um período. Mas embora ele não tenha ficado na sua casa, você também cuidava dele? Sim, sim, eu dava banho no meu pai todos os dias. Eu tratava o meu pai como uma criança, com muito amor e carinho. Em nenhum momento passou na minha cabeça o que ele havia feito para mim no passado. Eu fiz com muito amor mesmo. E além de ter feito com ele esse tratamento de muito amor e carinho que você não recebeu dele, mas você conseguiu dar para ele no fim da vida, você também construiu a sua família e deu para sua filha, dá até hoje, Sim, sim. o carinho que você também não recebeu, né? Sim, exatamente. Como é que é a sua relação hoje com a sua família? Porque você escolheu fazer diferente, ter uma família estruturada, diferentemente da sua. Sim, como eu falei anteriormente, né? Eu quis fazer, eu fiz o oposto, né? Faço o oposto do que ele fez para mim, né? E a minha filha, às vezes eu chego aqui na TV e beijo, abraço, sabe? Eu até sufoco ela de tanto carinho que eu dou para ela. E ele comentou isso, gente, porque a filha dele, a Gabi, trabalha aqui na Novo Tempo. Ela trabalha na equipe do Vida e Saúde, viu? Por isso que ele falou que vem aqui. Ele, na verdade, ela trabalha aqui e a esposa dele também trabalha aqui na Novo Tempo. E hoje ele é uma pessoa super carinhosa com a família, sendo diferente do que ele recebeu da família dele. E falando na Gabi e na sua esposa, a Jaque, elas mandaram um recadinho para você. Vamos assistir juntas? Oi, pai. Oi, amor. A gente tá passando aqui pra te mandar esse recadinho pra agradecer por tudo que você é na nossa vida. E por tudo que você tem feito pela nossa família nesses 25 anos. A gente te ama muito. Te amamos muito. Beijo. Beijos. Fico, como é que é para você receber esse recado dessas pessoas tão especiais na sua vida hoje? Como eu falei, é muito gratificante, sabe? Não sei nem se eu vou conseguir falar, mas é só quem passou o que eu passei, né, sabe o que eu estou sentindo hoje, sabe? O amor que eu tenho por elas é muito grande, não cabe no peito, sabe? E hoje você consegue ver que Deus te deu oportunidades diferentes e transformou também a sua vida. Sim, transformou totalmente a minha vida, sabe? Eu olho, assim, até para minha mãe hoje, que ainda é viva, sabe? Eu tenho bastante carinho por ela. Os meus irmãos, assim, a gente, como crescemos separados, né? Eu tenho uma irmã mais velha que eu, que foi morar no Rio de Janeiro, a outra mais velha que eu também foi morar em São Paulo, a mais nova que eu saiu logo cedo de casa, o mais novo também saiu de casa logo cedo e, assim, crescemos praticamente meio que separados uns dos outros. Mas hoje a gente está começando a se entrosar mais, ter mais carinho um pelo outro. Que bom ver como Deus transforma, né? E quem sabe ali, se reaproximando dos irmãos, eles consigam ver também o Deus que você serve e que transformou a sua vida. Então, quero agradecer você ter vindo aqui compartilhar a sua história. A gente frequenta a mesma igreja e às vezes a gente não sabe um da história do outro, né? Sim. Fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais da sua história e ver realmente como essa virada aconteceu e hoje você é um super pai e um super marido. Que Deus continue te abençoando, viu? Guardando a sua família. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, filha, também. Ela já tinha comentado comigo, né, de eu contar a minha história aqui, mas não achei que chegaria esse dia. Muito feliz por isso, muito obrigado. E que a sua história possa inspirar tantos outros que nos acompanham também, que às vezes sofreram demais na infância, tiveram uma infância muito dura, muito traumática, mas que mostrar que é possível vencer o trauma e ser feliz diante do nosso Deus, que tudo pode transformar. A gente fica por aqui, sempre com histórias inspiradoras, todas as terças e quintas, 10h30 da noite. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade. Tchau, tchau!